Renan não é mais presidente do Senado e se torna o terceiro presidente afastado este ano. Decisão do ministro Marco Aurélio Mello coloca um ponto de interrogação no ajuste fiscal e pode atrapalhar até a reforma da Previdência, enviada hoje pelo Planalto ao Congresso. Perseguição: o servidor é confundido com vândalo de protesto da semana passada e sofre ataque nas redes sociais. E mais um caso: um novo caixa eletrônico é explodido agora em supermercado do Gama. Os fatos da política do DF e do entorno que você confere a partir de agora no Band Cidade, primeira edição. Olá, muito boa tarde a você. E Renan Calheiros está sendo notificado agora da decisão de afastamento imediato da presidência do Senado. O petista Jorge Viana passa a ser presidente da casa até que o Supremo Tribunal Federal decida sobre a liminar. O Senado recorreu e a presidente da Corte, Carmen Lúcia, disse que o caso é urgente, mas não está confirmando ainda se entra ou não na pauta de amanhã. A decisão foi do ministro Marco Aurélio Mello e ele entendeu que, como réu, Renan não poderia continuar na linha sucessória da presidência da República. O dia está agitado e pode acabar sobrando para pautas importantes. Os detalhes ao vivo com Renata Dourado. É porque, né, Renata, o governo está de olho nessa confusão toda. Muito boa tarde. Boa tarde, Rodrigo, para você, para o Cláudio, para todos que nos acompanham. Que terça-feira agitada, né? Mais uma terça-feira agitada. O oficial de justiça acabou de entrar, não sei nem se a gente tem imagens aí para mostrar, acabou de entrar lá no gabinete, existia essa expectativa. Ontem, o oficial chegou aí, lá na residência oficial. Renan Calheiros não quis aceitar esse documento, disse que à noite ele não ia atender esse pedido, não ia assinar. Então, marcou para hoje, às 11 horas da manhã, houve aí esse certo atraso. Ele chegou agora há pouco lá no Senado, junto com o próprio Jorge Viana, né, que é quem vai assumir, portanto, a presidência a partir de agora. Um petista, quem diria, né, Rodrigo? O mundo da política tem essas reviravoltas, esses reveses aí. Então, de fato, agora quem vai assumir a presidência do Senado é o petista Jorge Viana. Não é um petista muito radical, daquela ala mais radical que a gente já conhece aí, aqueles que fizeram aquela defesa bastante enfática no processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, mas é um petista, né? Um partido, principal partido de oposição aí ao governo Michel Temer, e é claro que no mínimo ele vai sofrer aí pressões, né, do próprio partido com relação a essas tramitações. Aí agora a gente vê imagens ao vivo lá da presidência do Senado Federal. Então, como a gente disse, o oficial acabou de entrar com esse documento aí. É uma decisão liminar, ou seja, não é uma decisão final, a decisão do ministro do Supremo, Marco Aurélio Mello, que pegou todo mundo de surpresa, né, a decisão aí tomada ontem à noite. E aí, assim, fica esse mundo incerto, né? O que vai acontecer a partir de agora? A partir de agora, sim, quem vai assumir a presidência, pelo menos provisoriamente, é de fato Jorge Viana. Existe a expectativa de que amanhã, nessa sessão aí do Supremo, há ou não uma decisão definitiva a respeito desse caso. A própria presidente do Supremo, como você falou, a ministra Carmen Lúcia, disse que é, sim, um regime de urgência. Claro, né? O país agora quer saber quem é que vai assumir nos próximos dias, aí, nos próximos meses, a presidência do Senado, mas ela disse também que isso só vai acontecer se o relator ele liberar esse documento, porque até então está nas mãos dele. Então há uma indefinição também com relação a isso, se os próprios ministros do Supremo vão ou não ter essa possibilidade de julgar isso amanhã e se realmente amanhã a gente vai ter uma definição com relação a isso. Com relação ao presidente, ele também está um pouco precavido com relação às decisões que ele vai tomar frente à presidência. Por exemplo, hoje estava previsto, a gente até falou sobre isso, aquele PL do abuso de poder, que o próprio juiz Sérgio Moro já tinha ido ao Senado, criticou, os membros do Ministério Público também criticaram, que é uma medida do próprio Renan Calheiros. Ele tem muita pressa a aprovar essa medida, então não se sabe se hoje vai colocar em votação ou não. E tem, acima de tudo, essa PEC aí que limita os gastos públicos, né, cuja previsão no segundo turno estava ou está ainda para o dia 13 de dezembro. Mas há uma incógnita sobre o que vai acontecer a partir de agora, Rodrigo. Como a gente disse, tem esse calendário, a gente sabe que o governo tem uma base sólida, uma maioria lá bastante forte. Não se sabe se o novo presidente vai ter
peito, digamos assim, de mudar esse calendário. Enfim, está tudo muito incerto com relação ao que vai acontecer no Senado. A gente realmente vai ter que esperar para verificar aí se essa pauta, se esse calendário vai ser mantido ou não. Se os próprios ministros do Supremo vão manter essa decisão do ministro Marco Aurélio, enfim. Tudo realmente a gente vai ter que esperar, Rodrigo, para ver o que vai acontecer nos próximos dias com relação a essa decisão aí do ministro do Supremo. Obrigado, Renata Dourado. Continua acompanhando, muita movimentação, Cláudio, lá no Senado, mas há pouco o ministro Marco Aurélio Mello, em entrevista à Rádio Band News, já antecipou um cenário de votação, inclusive dizendo que há uma tendência clara lá de chancela da liminar dele. Exatamente. Essa eu já havia antecipado, a gente já havia antecipado isso no programa da Rádio Band News FM mais cedo. Eu conversei com algumas fontes importantes do Supremo Tribunal Federal e, de fato, a tendência é de referendar a decisão do liminar do ministro Marco Aurélio, que tirou Renan Calheiros da presidência do Senado. E estava escrito, viu, minha gente, o Supremo Tribunal Federal esperava apenas ser provocado para tomar essa decisão. A gente vê aí imagens da chegada do oficial de justiça, que foi ontem à noite à residência oficial do presidente do Senado para notificá-lo da decisão. Ele se recusou a ser notificado, marcou notificação para as 11, mas somente agora, neste momento, é que ele está finalmente aceitando a notificação do seu afastamento. É uma humilhação sem precedentes para um presidente de uma casa legislativa no Congresso Nacional, porque, afinal de contas, o Renan Calheiros está há cerca de 50 e poucos dias do final do seu mandato de presidente do Senado e há 14 dias do recesso parlamentar. E, apesar disso, o Supremo Tribunal Federal entendeu que era necessário, sim, afastar o réu Renan Calheiros da linha sucessória presidencial. O ministro Marco Aurélio levou em conta o precedente, que foi o afastamento de Eduardo Cunha da presidência da Câmara, levou em conta também a insegurança jurídica, porque, afinal de contas, decisões e até sessões presididas por Renan Calheiros poderiam ficar sujeitas a questionamento futuro, até pedindo a sua anulação, em razão de terem ocorrido num período em que ele já era réu e, portanto, deveria estar afastado do cargo. E, por último, e principalmente, o ministro Marco Aurélio levou em conta o fato de que 6 ministros e mais um que se abstém, já anunciou a abstenção, 6 ministros, a maioria do Supremo, já se posicionou, essa maioria, favorável ao afastamento de réu na linha sucessória presidencial. E há quase uma semana, um servidor público vem sofrendo perseguições nas redes sociais. Rafael Atan foi confundido com um manifestante que, na terça passada, jogou uma bomba de coquetel Molotov em policiais durante a barbárie contra a PEC do teto de gastos no centro do poder do país. Até que ponto uma foto pode comprovar um crime? Rafael diz que na terça-feira da semana passada saiu do trabalho e foi direto para casa. Ligou a TV na Band e assistiu ao final da manifestação, que acabou em vandalismo. Cerca de 12 mil manifestantes vieram até o gramado em frente ao Congresso Nacional no último dia 29. Em meio à confusão, pelo menos 6 pessoas foram detidas pela polícia, 40 ficaram feridas e 5 carros foram queimados. Apesar de Rafael alegar que nem passou por aqui no dia do protesto, ele tem sido alvo constante de ameaças e xingamentos há uma semana nas redes sociais. Tudo começou depois deste comentário que vinculou a foto do homem ao perfil de Rafael. A pessoa não chega a dizer que o manifestante com coquetel Molotov nas mãos é definitivamente o Rafael, mas a suspeita pela semelhança física foi o suficiente para que ele recebesse o julgamento e a condenação de milhares de usuários da rede. O tribunal sumaríssimo das redes sociais, ele é impiedoso, então ele não está direito à resposta, entendeu? As penas lá, a mais branda é me pegar para dar porrada, a pior é a pena capital, de morte, e uma branda aí é cortar minha mão para que nunca mais jogue molotov. Só que essas mensagens, é lógico, depois que atrelam o meu nome no cabeçalho do post, aí vem as abaixo que ficam
aquela coisa se é voltado diretamente a mim ou a esse indivíduo da foto, entendeu? Indignado com o vandalismo que ocorreu na capital do país, um outro usuário resolveu investigar a vida de Rafael e publicou nome, CPF e até o endereço do funcionário público. Compartilhamento é mais rápido do que eu pensar, do que eu ter um altruísmo de me colocar no lugar daquela pessoa, entendeu? Que eu me colocar no lugar dessa pessoa para saber se isso é verdade ou não. Então expuseram minha família, a foto da minha esposa, tudo atrelando, me chamando de terrorista, entendeu? Uma coisa que não é da minha índole. Diante de um cenário de crimes na esplanada, Cláudio, mais uma injustiça aí com esse cidadão. Exatamente. Olha, o Rafael só não tem outra alternativa senão buscar a proteção da justiça. Tem que recorrer à justiça e buscar os danos, a recuperação dos danos que tem sofrido, danos morais que tem sofrido. Agora, nada disso teria acontecido se a Polícia Militar tivesse cumprido a sua obrigação de prender pelo menos uma boa parte daqueles bandidos que vandalizaram Brasília naquela ocasião. A Polícia Militar agiu de forma exemplar na contenção e na repressão a essa turba aí que CUT, PT, MST, que mais? UNE e outras entidades do gênero mobilizou para trazer para Brasília para a manifestação pacífica, com coquetéis molotov, porretes, barras de ferro, rojões, etc, etc. A polícia tinha que ter abordado os ônibus que trouxeram essas pessoas quando eles estavam deixando o Distrito Federal, prender todo mundo, ou o máximo possível de pessoas naquela ocasião, e identificar aquele sujeito lá que estava com a camisa, identificado pela camisa, pelas feições, ou por uma tatuagem, pelas roupas, pelo chapéu, pela máscara. Enfim, a polícia poderia ter evitado esse sofrimento tão grande para o Rafael, sua família, e ter cumprido a obrigação de meter na cadeia os bandidos que vieram para cá com o objetivo deliberado de detonar, de tocar o terror aqui na nossa cidade. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal iniciou nesta segunda-feira o julgamento de Paulo Cardoso Santana. Ele é acusado de participar do crime da 113 Sul lá em 2009. Foram assassinados a facadas José Guilherme Vilela, a mulher dele, Maria Carvalho Vilela, e a funcionária do casal, Francisca Nascimento da Silva. O Tribunal do Júri avalia a participação de Paulo Cardoso Santana nos assassinatos. Ele é sobrinho do porteiro do prédio onde o casal Vilela morava. O réu responde por homicídio triplamente qualificado por motivo torpe, meio cruel e por dificultar a defesa das vítimas. O assassinato foi cometido em outubro de 2009 no interior do apartamento do casal, na 113 Sul. Outras 3 pessoas foram pronunciadas pelo triplo homicídio. O ex-porteiro do prédio, Leonardo Campos Alves, e o comparsa Francisco Mairlon Barros Aguiar foram julgados e condenados. A filha do casal, Adriana Vilela, ainda aguarda recurso. Esse é um caso lá de 2009, ficou conhecido pelas reviravoltas, Cláudio. Exatamente. A Polícia Civil mandou muito mal nesse caso, né? Inventaram coisas, plantaram provas. Aliás, os policiais que agiram mal já foram até punidos. Recorreram até mesmo, minha gente, é só para lembrar, não é? Recorreram até mesmo a uma vidente, que ela saiu com a delegada circulando nas ruas de Brasília como se estivesse possuída de um GPS do além, para tentar localizar. Para aqui, está aqui o preso. Prenderam lá 2, foram torturados barbaramente para confessar o crime. Enfim, foram tantas as atrapalhadas, e uma delas é acusar a filha das vítimas do casal que foi vítima do assassinato. Um assassinato que os assassinos são confessaram desde o primeiro momento em Minas Gerais, mas acabaram mudando a versão ou adequando a versão deles à versão vigente da polícia. A polícia, os investigadores de então da Polícia Civil foram absolutamente humilhados com a realidade, pela realidade dos fatos, pelo achamento, pela identificação dos verdadeiros assassinos, e aí tentaram compatibilizar a versão desses criminosos com a versão que eles imaginavam que tinha ocorrido, daí terem incriminado a filha do ex-ministro, né, José Guilherme Vilela. Esse crime permanece ainda por ser solucionado inteiramente.
E o avião no qual viajava a apresentadora Xuxa Meneghel fez um pouso de emergência no fim da tarde de ontem no aeroporto JK. No vídeo gravado dentro do avião é possível ver a artista e outros passageiros usando máscaras de oxigênio. Em uma nota publicada, uma publicação feita pela própria apresentadora nas redes sociais, ela afirma que o avião foi atingido por um raio, mas que todos estão bem. Mais de 2 milhões de fãs já acessaram o vídeo. Em nota, a Inframérica confirmou que o avião fez um pouso não programado. Disse que não foi solicitada emergência para verificar as condições da aeronave. Ainda de acordo com a assessoria, por volta de 9 da noite, um outro avião executivo esteve no aeroporto para buscar a apresentadora. O destino da viagem não foi informado pela Inframérica. E a seguir, mais um novo capítulo da novela da explosão de caixas eletrônicos no DF. Agora o alvo foi o terminal de um supermercado. O Band Cidade volta já.